Olá, pessoal, vamos voltando aqui, vamos ver se dá certo agora. Chamando a Adriana. Cláudia, é verdade, é bom que zera o tempo da live. Como a gente tinha começado, como eu tinha começado a falar na outra parte, o que vocês consideram como bom e mal, certo e errado? O que vocês julgam na vida de vocês? Como vocês olham para as outras pessoas? O que elas querem te mostrar? Né? Quando a gente aponta um dedo para alguém, a gente está apontando o que para nós? O que no outro incomoda, que na verdade diz respeito a mim? Será que aquilo que eu vejo no outro é dele ou será que é meu? Então, até que ponto realmente esses nossos julgamentos eles estão certos, né? E eles partem de que princípio? Será que esses julgamentos é algo que eu aprendi com a minha experiência pessoal ou é algo que é implantado na minha cabeça? Né? Porque a gente tem aí os julgamentos, né, da sociedade. Então, imagina aquilo que a gente vê na TV, aquilo que a gente ouve na escola, isso tudo vem através do quê? Esses filtros, né, julgamentos de outras pessoas que também são implantados e que a gente considera como sendo verdadeiros. Então, pensa o seguinte, nas escolas, né? Quando a gente tem um professor, aquilo que a gente aprende na escola também vem dos filtros dos professores, aquilo que eles acreditam como bom e mal. E como eles, principalmente na nossa infância, eles são as nossas figuras de autoridade, o que a gente considera? Que aquilo que eles estão dizendo é o certo e que aquilo que eles estão dizendo é o bom. Mas talvez seja o bom conforme aquilo que eles também aprenderam. Né? E da mesma forma os pais. E esses julgamentos ficam na nossa cabeça. Então, é como aquilo que a gente fala da nossa boa e má consciência. Né? Então, vou ver se eu consigo chamar a Adriana aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Finalmente! Oi! Para de Pensei que eu não ia fugir, conseguir dona pra Adriana. hoje, hein? Para de Mas eu fugir. tava te ouvindo, tava ótimo. Nem precisava entrar. Adriana, para de fugir. Eu falei, a gente fala pouco durante o dia, né? A gente quase não conversa, então a gente veio falar aqui, né? Ah, com certeza, né? É para ir as pessoas também ouvirem um pouquinho a nossa voz, ver como é que a gente se sente o dia inteiro, uma ouvir a voz da outra. É verdade. A Adriana, para quem não conhece, ela é nossa parceira aqui da Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico. Né? O Leonardo também está aí, é nosso parceiro também. Estamos juntos aqui. E também estamos juntos na Comissão de Direito Sistêmico do Estado de São Paulo. A Adriana é a nossa mega super secretária que faz tudo, que eu falo, não sei como que ela dá conta de tanta coisa, mas realmente a Adriana, ela tem, eu acredito que a Adriana é uma pessoa que ela entende muito bem desse julgamento, porque ela consegue ver todos os lados e consegue falar para as pessoas, olha, eu vejo isso, eu vejo aquilo, e eu gosto muito desse perfil né, que a gente tem aqui de conversar dessa forma, né, Adriana? E aí É, e a Adriana foi nossa aluna da SBDCIS também. E eu quero que você fale um pouquinho, Adri, de como foi você vir, talvez, para o pensamento sistêmico, o quanto que o pensamento sistêmico ajudou você, né, nesse entender sobre os julgamentos, aquilo que a gente olha para os outros, para a nossa família de origem. Fala um pouquinho. Fala de então, você, primeiro, por exemplo.
primeiro, para ser uma mega secretária, a gente tem que ter uma mega presidente, tem que ter um mega vice-presidente, tem que ter muitos membros megas também, porque eu acho que o trabalho é em equipe, primeiro. Ninguém faz nada sozinha, não ia secretariar quem? Não ia ter ninguém para secretariar. Se não fosse ter o presidente, vice-presidente e os membros, eu não seria nada. Depois, vir para a SBDCs para mim foi um presente muito grande. Eu falo que eu tive uma oportunidade que não tem tamanho, não tem como explicar. E ser sua aluna mudou muita coisa na minha vida, vir para o curso mudou muita coisa na minha vida. Eu falo que eu talvez tivesse caminhado ao lado do pensamento sistêmico a minha vida inteira, mas eu não sabia como integrar ele na minha vida e na profissão. E só no momento que eu te encontrei lá, né, naquela noite fatídica lá no Rio de Janeiro, que a gente acabou se aproximando num congresso, que eu pude realmente enxergar isso tudo e trazer para minha vida e fazer uma integração real. Esse negócio, assim, eu também julgo toda hora. Acho que todo mundo julga toda hora. Porque, na verdade, nós somos criados de maneira diferente. Então, cada um tem a visão da sua família. E a primeira coisa que a gente faz ao olhar para alguém é ver que ela é diferente da gente. E aí já começa o julgamento. Nesse minuto. É porque eu não gosto de usar o cabelo dessa cor ou a roupa daquela cor, é que eu tô julgando que você tá vestido de um jeito que não é certo para mim. Mas não é para mim. E no fundo, a vida acaba ensinando a gente que a gente tem que mudar um pouco o pensamento e aceitar as pessoas como elas são e tentar entender o contexto dela. E saber o porquê que ela usa o cabelo dessa cor ou a blusa daquela outra cor. E por que que ela pensa desse jeito ou por que ela fala aquilo naquele momento. Às vezes a pessoa tá expondo algo que a gente acha que é grandioso e no fundo ela tem uma dor tão grande dentro dela que ela precisa daquilo para sobreviver. Verdade. Então eu acho que é muito isso, assim. Mas eu apanhei muito para poder ter um olhar que ainda eu acho que falta muito para chegar nisso que você falou, que não é bem assim. Mas eu falo que se a gente não aprende pelo amor, vai pela dor mesmo, né? E eu tive uma caminhada muito dolorosa para isso, que talvez se eu ouvisse, mas não adianta falar isso, que eu acho que a gente tem que viver mesmo. Mas aí chega numa hora a gente fala assim, nossa, se eu ouvisse aquele conselho lá atrás, tal pessoa, talvez fosse mais leve. Mas eu acho que tá tudo certo. E eu acho que o importante é a gente aceitar tudo como foi, né? E partir daqui para frente. Se a gente ficar pensando no passado, a gente não tem fé no futuro e o presente passa despercebido. Então, uma das coisas que eu aprendi foi viver todos os dias intensamente. E olha que eu vivo intensamente, né? Nem dormir eu durmo. De tanta vontade de viver o dia. E eu acho que você pode contar até um pouquinho, Adriana, né, da sua história e do quanto também, porque querendo ou não, tudo isso que você passou na sua vida, as pessoas também julgavam muito, né? Você pode falar. Com certeza, assim, o maior julgamento que eu tive, eu acho, né, foi assim, muitas pessoas achavam que eu usava o meu problema julgavam que eu estava usando o problema para poder me beneficiar de alguma forma. Isso vinha de todas as partes. Isso chegou a vir até de médicos, quando eu estava internada, que aquilo eu estava fazendo para chamar uma atenção ou para fazer que as pessoas fizessem aquilo do jeito que eu queria, né? Logo que eu descobri que eu tinha, porque eu tenho uma doença autoimune que eu descobri com 19 anos. E logo que eu descobri, eu lembro que a primeira coisa que a minha sogra me falou assim: para de ficar inventando as coisas que é só para fazer meu filho sofrer. Então, já foi o primeiro julgamento. Ela olhou para aquela menina que tinha acabado de ter, porque eu engravidei com 18 anos, eu tive minha filha com 18 anos,
E então ela já me julgava alguém que queria levar vantagem naquela situação. Olha o tanto de julgamento que vai vindo dentro do contexto. Sim, verdade. E a hora que eu falei, olha, eu estou com um problema de saúde que é grave, que eu vou ter que fazer um tratamento talvez pro resto da vida. E ela já me disse assim, ah, você está fazendo isso para chamar mais atenção ainda. É isso que foi a leitura dela, né? E como bom filhinho da mamãe, o meu ex-marido encampou a ideia dela e por conta desse julgamento, eu acabei tendo uma vida muito sofrida por conta disso. Muitas vezes eu tive que me virar para poder fazer o tratamento, porque eles achavam que realmente não era verdade, que não precisava de ajuda, que eu não precisava de ninguém. E foi Sim, assim. Mas enfim, eu acho que por outro lado me deu muita força. Talvez se eu sim, tivesse esse amparo todo, que eu tivesse todo mundo me ajudando e cuidando e até me infantilizando por causa disso, eu talvez não estivesse aqui hoje. sim. Porque foi aí que eu falei, não, eu quero superar isso, eu quero fazer diferente, eu quero eu quero dar um rumo para minha vida, eu não vou me deixar levar por isso. Mas foi a história do começo foi essa e depois assim durante a caminhada toda, muitas vezes, assim, os médicos. Porque eu tenho lúpus, eu não sei se as pessoas conhecem, que é uma doença autoimune. Tá comum na mídia hoje, porque tem alguns artistas famosos que têm. A Selena Gomez tem, a Astrid Fontenelle tem. Só que assim, fui premiada. Eu falo premiada porque aprendi muito. Aprendi até um monte de palavrão, que é os nomes das coisas que eu fui tendo no caminho, né? Que o meu médico sempre falava que eu estava entre os 9 casos que tinha menos controle no mundo. E que tinha as notas de rodapé do livro de medicina. Então, todo médico que eu ia falava assim: Nossa, eu vi isso na faculdade, e eles falavam assim: Ah, esquece que vai ser raro você encontrar um paciente que tenha isso. E era eu mesma, né? Que tava ali. E então, foi assim: a história foi essa, e às vezes os médicos não se julgavam capazes de me cuidar, e isso eu ficava desprotegida. E aí vem o julgamento pessoal deles. Eu me lembro que na gravidez do Pedro, eu tive um problema de pele que ficava mais exposto. Não era tão grave quanto outros problemas que eu tive, mas como era pele, ficava exposto, que chama lúpus bolhoso. Então eu tinha bolha no corpo todo, eu parecia uma árvore de Natal, né? Então quando eu chegava para fazer o pré-natal, ela falava assim: Eu sinto vontade de chorar quando você está na recepção. E aí eu dizia, aí então, né, tipo, por isso ela se julgava incapaz de cuidar e ela abdicou, pediu para eu procurar outro médico que ela não faria meu parto, por desconhecer e não se achar capaz de acompanhar até. Então, a vida toda foi vindo nesses encontros das pessoas. Por outro lado, eu tive que aprender a me julgar capaz de superar tudo isso. Sim. Então, eu tive o outro lado do julgamento, que é o lado bom. Que quando a gente se julga forte, capaz, que a gente vai superar, que aquilo vai dar certo, tem força também. Sim, sim, A mesma força que o julgamento da outra pessoa que quer destruir, às vezes, a gente. sim. E é muito, muito bonito você falar isso, Adriana, contar a sua história e contar também a respeito do julgamento. O quanto às vezes a gente olha para dentro do que a gente fala da constelação, quantas vezes a gente olha para o outro e a gente julga que ele é fraco, que ele é menor, que ele é incapaz, e o quanto a gente tira a força da outra pessoa,
né? Quando a gente olha para ela e diz, você não pode, você não tem essa capacidade, e a gente não consegue respeitar, muitas vezes, o destino das outras pessoas, e a gente julga, né? Aquilo, nossa, a pessoa tem essa dificuldade, a pessoa tem uma doença, ou a pessoa, por exemplo, as crianças, né, quando estão na escola, a gente vê aí muitos professores às vezes falam, essa é uma criança problema, essa é uma criança que não vai dar nada. E começam os julgamentos, né? Mas sem saber o que está por trás de todo esse contexto. Né? A gente fala que para onde o amor da gente está olhando, né? Quando a gente está nesses contextos, tanto de quem julga quanto de quem é julgado, né? Para onde que a gente está olhando? O Bert traz uma frase que eu gosto muito, que é: o julgamento nos afasta do amor. Né? Porque enquanto nós estamos julgando, isso impede com que a gente veja, talvez, a beleza que existe na vida, a beleza que existe em cada história, atrás ou através de cada uma das pessoas, né? Cada pessoa que está aqui assistindo tem atrás de si aí uma bela história, né? Uma história de superação, de força, de coragem, e que muitas vezes, por desconhecimento, ou até mesmo porque a gente quer também se proteger através dos julgamentos, né? A gente Sim. acaba não olhando para esse todo e percebendo o quanto que é belo né, essa interação. E a gente fala, o amor acontece entre diferentes, porque você aceitar, né, e você olhar para outra pessoa que pensa igual a você, que fala as mesmas coisas que você, que está na sua boa consciência, é fácil. Agora, como é para você olhar para uma outra pessoa que discorda ou que faz coisas totalmente diferentes das suas? Então, eu acho que aí entra uma prova, talvez, né, do que seria o amor, do que seria a humildade, o respeito, que é o que a gente traz dentro da constelação familiar. É a primeira coisa que a gente fala, isentar-se dos julgamentos, deixar os julgamentos de lado, olhar para o contexto. Né? Principalmente nós, que estamos aqui como facilitadores, quantas histórias, às vezes, que a gente pode dizer assim, que do ponto de vista moral, legal, a gente pode dizer que são histórias terríveis, né? De mortes, de assassinatos, de dificuldades, e quando a gente olha para esse contexto sistêmico, você fala, uau, quanta força tem esse sistema, quanta beleza existe em tudo isso, né, que as pessoas trazem. Então, Sim. eu penso que é uma tarefa que não é fácil, porque a gente realmente, como você falou, a gente julga o tempo todo. Julga porque a gente tem aquela ideia de que o nosso mundo é que é o certo, o nosso mundo que é o verdadeiro, né? Fala um pouquinho disso para nós, Adri, sobre os filtros, como as pessoas olham uma para as outras. Então, eu até. A gente teve o grupo de estudo, né, esses dias lá da SBDCs, e eu levei uma imagem que é de uma conhecida minha mesmo. Eu morei em Poços de Caldas e ela é de lá, né? E eu levei a imagem para que quem estava no estudo, que deve estar aí na live também, deve lembrar disso. E eu pedi que eles olhassem e me dissessem o que cada um achava. Que era de uma mãe que estava com um filho no que eles chamam de coleira, né? Eles apelidaram de coleira, que é um coletezinho que vai no corpo da criança e que amarra no punho da mãe. E ela estava encostada numa loja, que é uma loja muito famosa em Poços de Caldas, e passa muita gente. É um lugar muito movimentado, é a rua mais movimentada da cidade. E ela estava encostada com um celular na mão, mexendo no celular, olhando para o celular e com o filho amarrado e ele puxando, óbvio, né? Puxando o cordão assim para querer ir para tudo quanto é lado. Vamos E perguntar para as passou umas. pessoas o que elas acham, né? Vamos perguntar para as pessoas o que elas acham quando você fala isso. Quem quiser vai É. escrevendo aí para gente. Continua, Adri. Aí uma pessoa passou, viu essa imagem, tirou a foto e postou nas redes sociais. Essa moça
sofreu, assim, não imagino quanto que ela chegou a ser agredida, fisicamente mesmo. Bateram nela na rua, quando a encontraram na rua. Porque disseram que ela estava tratando o filho como um cachorro. Então ela se sentiu na obrigação de ir para as redes sociais e ela foi inclusive para a TV falar o porquê que ela estava usando aquilo e qual era o contexto naquele momento. Mas peraí, mas conta, quando você mostrou a imagem, o que as pessoas disseram no primeiro momento? Que era um absurdo, que não conseguia nem olhar, porque tratar um filho como animal é impossível. Um ou outro disse que até entenderia, porque deveria entender o que estava acontecendo naquele momento. Alguns falaram assim: ah, meu filho também é. Se eu tivesse um negócio desse, eu usaria. Mas, por outro lado, se eu tivesse, eu usaria, mas por outro lado, eu não estaria no telefone. Ou seja, de algum modo teve uma crítica dentro disso. Ah, eu usaria para ele não fugir, mas eu estaria de olho nele, porque eu não estaria no telefone e tal. E aí foi isso. Alguém trouxe alguma resposta aí sobre o que achou sobre isso? Não, só uma pessoa falou aqui, mas essa pessoa já está, né, aí no sistema, ela falou, é o que ela dava conta de fazer naquele momento com o filho. Então, aí ela resolveu explicar o contexto dela, o porquê. Depois dela ter apanhado, teve boletim de ocorrência, foi assim, ó. Foi um, né? Eu faço a parte, eu faço criminal também, né? Não tanto mais, mas assim, os conhecidos quando tem qualquer problema, a primeira coisa que faz é pegar o telefone, o que eu faço com isso? Vai lá, faz o boletim de ocorrência e tal. Aí ela fez o boletim de ocorrência e falou: não, eu vou para a TV, eu vou em qualquer lugar, porque eu preciso explicar o meu contexto. Ela estava encostada naquela loja com o filho daquela maneira, porque ela precisava chamar um aplicativo para levar o filho para casa. O filho dela é autista e ele tem um autismo bem acentuado e uma hiperatividade grande. Se ela não anda com ele amarrado no braço daquele jeito, ela teria que andar com ele no braço dela, segurando. Então, ela achou naquilo um meio de dar um pouco mais de liberdade para o filho. Ela achou que com aquilo ele teria uma autonomia maior para andar na rua, para ir para os lugares públicos, porque ela já não estava mais saindo com ele para esses lugares. Sim. E aí, quando eles disseram que ela estava tratando o filho como cachorro, porque estava chamando um aplicativo, ela ficou muito ferida, porque a intenção dela era outra. Então, a gente olha o contexto daquela pessoa e a necessidade dela, a gente vê o quanto a gente julga mal. Mas eu acho que qualquer pessoa que olha, porque a gente tem algo que é a nossa secretária interna, como diz a Cornélia, né? Que é instantâneo. Você olha para a pessoa, você julga no mesmo momento. Não tem. O que talvez a gente possa fazer é, antes de externar esse nosso julgamento, consultar se isso é certo ou errado. O que tem de certo sobre isso? Sim. Né? Porque senão a gente sai falando um monte de besteira e magoando muitas pessoas, né? Sim. Por aí, por conta disso. O seu contexto é diferente do meu, a sua criação é diferente da minha. Exatamente. O que é certo é errado para mim, o que é certo para mim, às vezes pode ser errado para você. E aí fica muito difícil se a gente não passar a ouvir o que tem por trás de tudo isso. Ter a paciência de ouvir, né? Exatamente. O Léo está até colocando aqui, né? E por vezes nos colocamos no papel de justiceiro. Porque a gente está olhando aquela situação de fora e a gente quer fazer a justiça porque a gente acha que aquilo é justiça. Mas é justiça para quem? O que é justiça? O que é justo? O justo para mim não é o mesmo que é justo para o outro, é como você está falando, né? Exato. E quando você trabalha com direito criminal, é algo que é bem, que fica muito evidente, né? Porque
quando alguém pratica um crime, a gente julga rapidamente que ele é o mal da história, sem saber o que levou ele a... E quando você conhece a fundo as histórias, porque quando você vai... por isso que eu falo que sempre caminhou ao lado, eu não consegui integrar, porque eu trabalhei muito tempo com o direito criminal, eu via isso, né, nos atendimentos que eu fazia, esse lado que é olhar o porquê que levou essas pessoas a cometerem o crime, mas eu nunca pensei em levar isso tudo para um contexto geral, né? Mas forçosamente você acaba tendo que ver qual é o contexto, porque eu não tenho como fazer uma defesa de alguém que foi lá, matou, roubou, usou droga ou fez, se eu não conhecer o porquê que levou ele a fazer isso. Eu não consigo fazer uma defesa. A não ser que seja uma defesa vazia, né? Mas nunca fiz isso, então eu sempre fui atrás de saber qual era o contexto daquilo que estava acontecendo naquela família. Porque é naquela família. Para levar uma pessoa a cometer um crime, é o que acontece, não é só na vida dele. É no geral. É na parte sistêmica É também. na parte química, é na família, é no ambiente que ele vive, é tudo, né, que contribui. É o sistema como um todo que contribui para isso. Sim. E aí ele entra na prisão e tem o sistema prisional que contribui que ele saia de lá, né, às vezes mais cheio daquilo que ele entrou. Sim, sim. E, na verdade, assim, é o como também essas pessoas são apontadas, que impossibilita até que elas saiam dessa situação, né? Eu estava lembrando aqui, a gente está trabalhando com os, educadores sociais, né, no projeto lá na Penha, e é muito interessante que eles tinham um julgamento daquelas crianças que entravam lá para ser acolhidas. Então, eles que deveriam olhar para essas crianças com mais amor, com mais atenção, né? Para os adolescentes, eles olhavam para eles como um problema, e realmente eles se tornavam um problema. Porque eles diziam assim, nossa, olha o pai dessa criança. Nossa, coitado dele, ele está aqui porque a mãe a mãe tem vício, o pai tem vício. Nossa, o pai foi embora porque foi abandonado. E isso realmente fazia com que aquelas crianças, mesmo que não fosse dito a elas, mas inconscientemente, elas se sentissem daquela forma e elas tivessem comportamentos agressivos para defender a própria família. Né? Porque mesmo eles sendo desse jeito, eles têm o valor deles. Sem dúvida. E aí entra aquela história que, principalmente na infância e adolescência, a gente tem as crenças que são introjetadas na memória da gente, né? Aquelas crenças que são criadas por isso mesmo, por esses pensamentos, pelo jeito que é tratado pela família ou pelos educadores. E isso vai se desenvolvendo, e isso a gente tem até hoje na nossa vida. Porque a gente cresce já absorvendo tudo isso, todas essas crenças negativas, e continua fazendo a mesma coisa quando a gente está na fase adulta, continua absorvendo essas crenças de desvalor, de que a gente não é capaz. E, e é aquele negócio, né? A gente já cresce vibrando naquela energia que já tem aquela história lá atrás e atrai pessoas que vão trazer essa mesma ideia. Eu tava agora, um pouquinho antes de entrar na live, eu fui colocar, que nada por acaso, eu fui colocar uma música pra ouvir, e entrou num vídeo, porque eu às vezes vejo os vídeos do Bert, e entrou num vídeo dele. E no vídeo ele tava falando que nós, como influenciadores de pessoas, professores, psicólogos, advogados, que nós temos que pensar quando nós vamos externar as nossas crenças e os nossos julgamentos. Porque quando nós externalizamos, aqueles que estão recebendo, muitas vezes tomam como verdade para a vida deles. Sim. Numa coisa dessa, a gente pode piorar em muito a situação das pessoas que já estão numa situação de desvalor, numa situação de não se autovalorizar, Verdade. né? Então, só que para a gente aprender a fazer isso, a primeira coisa que a gente
Lê, é dar valor a nós mesmos. Porque se a gente não se valoriza, a gente não sabe dar valor no outro. Isso é A gente verdade. não sabe como não julgar o outro se a gente se julga desde o primeiro dia da manhã até o último dia da noite. Porque a gente também se julga o dia inteiro. E é interessante a gente pensar nesse auto-julgamento e olhar para aquilo que são as nossas crenças, né? As crenças familiares. Por que a gente se julga tanto? Por que a gente se compara tanto com as outras pessoas, né? O julgamento também vem daí, o quanto eu olho para o outro. A gente estava até comentando isso, que às vezes a gente olha para a vida do outro e a gente diz, ah, a vida dele é que é boa e a minha é ruim. Ele tem mais do que eu não tenho. Ou o outro ele é um coitado, eu sou melhor do que ele. Né? Então, olhamos para a vida dos outros e julgamos que a nossa é inferior. E a gente percebe o seguinte: as redes sociais, né, Adri, ela é um lugar onde a gente realmente julga. Né? As coisas que são mostradas são uma capa. Né? Muitos mostram uma ideia de que a gente vive um mundo, tem que viver um mundo perfeito, de que né, tudo é certo, e aí as pessoas que olham para isso falam assim, puxa, mas olha só, essas pessoas estão bem e eu estou mal. E aí começa o julgamento, a desvalorização, né? E coisas que a gente também vai aprendendo, né? Como a gente falou da família de origem. Eu acho que assim, é interessante que até quem está assistindo aqui a live pode até escrever isso, se já passou por algum sentimento de auto-julgamento, né? O que você julga que é bom, o que você julga que é errado, se em algum momento da sua vida você teve que se defrontar com os julgamentos, né? Se confrontar, né? Olhar de frente, talvez olhar para outra pessoa. Imagina aqui que eu estou olhando para você e você está olhando para mim e fazendo um julgamento. Agora, perceba o que em mim você está julgando que também tem em você. Né? O que talvez você acredite que o outro consegue fazer e você não consegue. E aí é mais fácil você desvalorizar outra pessoa para que você possa se sentir bem. Sim. Então a gente Porque a percebe gente, muito isso, muitas dinâmicas assim. porque a gente passa por esses dois momentos. O primeiro, a gente se desvaloriza e depois a gente sente a necessidade de desvalorizar o outro para que a gente possa sair valorizado, né? Quando, na verdade, cada um tem o seu valor, cada um tem o seu papel, né? Sim. E às vezes eu olho, eu vejo assim, quando eu passei 3 anos internada, né? Que é uma história bem longa que um outro dia talvez eu conte. Mas, enfim, uma das coisas que me fazia passar por aquele momento de uma maneira mais leve era que eu sempre ficava contando como estava sendo o meu dia, o que eu tinha superado. E eu vejo que muitas pessoas, eu estava numa situação que assim, não é a melhor situação do mundo você morar dentro de um hospital. E eu via muitas pessoas querendo estar no meu lugar enquanto eu estava no hospital. E isso para mim era algo muito chocante, porque quem gostaria de estar na situação de estar no hospital e numa situação assim, eu não sei se eu vou sair daqui ou não. Mas muitas vezes as pessoas chegavam a me externalizar que gostariam de estar no meu lugar. Então isso é muito, muito preocupante, porque na verdade a gente tem que aprender a gostar da gente como a gente é. E eu falo que foi Sim. assim que eu consegui sair daquela situação. E talvez fosse isso que eu tivesse que aprender com aquilo. Porque em muitos momentos, eu tive alguns momentos aí, porque foram 19 anos que eu tô, né, lidando com um problema. E em alguns momentos eu não realmente não. Eu acho que eu não tinha aprendido, precisei voltar. Precisei recapitular a lição, precisei voltar e passar por aquilo tudo de novo. Porque eu saía do mesmo jeito da história. Eu nunca parei e escutei o que isso quer dizer para mim. Verdade. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer de diferente para poder ter uma vida melhor? E o que Sim. é ter uma vida melhor? E aí
lá dentro do hospital mesmo, eu passei a curtir cada minuto da minha vida. E as pessoas não acreditavam que muitas vezes fazia festa dentro do hospital, recebia pessoas. Eu cheguei a montar um escritório dentro do hospital e marcava horário para as pessoas chegarem ainda. Mas foi assim, fantástico, porque eu consegui passar pela dor sem sofrimento. Sim. Eu acho que é isso que é importante. E ver o que a gente tem que aprender com isso. Eu acho que assim o julgamento ele nos leva muito para esse sofrimento, né? Nos faz sofrer porque imagina quando a gente julga muito, por exemplo, os nossos pais, né? Isso traz muito sofrimento, porque né, a gente fala, por exemplo, na constelação, né? Ah, meu pai, ele era, né, a gente exclui, porque ele era alcoólatra, porque ele era viciado, porque não era um bom pai, porque não era isso, ou a mãe, e a gente julga a forma como eles eram com a gente. E a gente sai pelo mundo julgando também as pessoas da forma como a gente olhava para eles, né? Então, fala um pouquinho disso também, Dri. E é tão engraçado, né? Você falou, me veio uma história até na memória, que muitas vezes aquilo que a gente está julgando é algo que a gente teme dentro da gente, talvez. Que está interno na gente, a gente teme. Teve uma das passagens em que uma fofa de uma médica, que eu amo ela de paixão até hoje, mas que eu já tinha feito 17 cirurgias, 16 cirurgias. Eu ia para e aí eu ia ter alta. Tava muito feliz que eu ia ter alta depois da cirurgia. Só que eu comecei, a hora que ela avisou que eu ia ter alta, eu falei, mas eu comecei a sentir dor, comecei a sentir muita dor. E aí ela olhou para mim e falou assim: "Ah, você não tá sentindo, é da sua cabeça. Você tá impressionada. Eu vou te dar alta assim mesmo." E eu insisti, falei: "Não, porque se eu for embora para casa, eu vou ter que voltar depois, porque eu saindo, eu não usava bomba de morfina. Então eu saindo, eu não estaria mais com remédio para dor em casa." E muitas vezes eu fui para casa, fiquei 2 dias e voltei. E a saída e volta para mim era pior do que ficar no hospital. E aí, o meu médico, que já me acompanha há muitos anos, aos 19 anos, ele falou assim: "Não, se ela está falando que ela está com dor, vamos fazer exame, porque ela está com dor." E aí nós fizemos o exame e eu tinha acabado de ter um outro infarto, porque é um infarto dentro do osso, que dá muita dor. E aí ele falou: "Não, vamos para cirurgia, porque só com cirurgia quando acontece isso." E eu fiz a cirurgia e tal, e nisso não conversei mais com aquela médica. Passou algum tempo, ela me liga e me agradece, porque ela estava com sintomas da mesma doença que eu tenho e ela não estava querendo olhar para isso. E por isso ela disse que eu não estava sentindo nada. Nossa. Porque ela dizia para ela que ela não estava sentindo nada. E aí ela fala que a partir daquele dia ela procurou tratamento, então ela conseguiu estar bem agora porque ela faz o acompanhamento. Mas ela me julgou por algo que ela estava querendo encobrir nela mesma. E muitas vezes a gente julga que a dor do outro é pequena, é muito menor do que a nossa, né? E a gente olha para o outro e fala: imagina, isso que ele está sentindo é bobo, porque a gente desvaloriza, né? A gente coloca como se o outro, né? Se a minha dor é maior do que a do outro. Então, como é importante a gente, eu acho que ter empatia pelas pessoas também. Não só se liberar do julgamento, né, mas ter empatia, ter um pouco de compaixão, um olhar diferente. Porque mesmo aquilo que pode parecer pequeno para mim, para o outro faz muito sentido e causa muito constrangimento, causa muita dor, né, ressentimento. Então, acho que a gente precisa ter compaixão também. Com certeza. Não olhar para o outro com um olhar de julgamento mesmo, né? De querer ver aquilo que ele está sentindo. Porque para mim, toda dor é dor, né? Sim. Toda dor é dor e cada um sente ela na intensidade, da intensidade que pode suportar.
talvez uma dor de cabeça para uma pessoa é muito menor do que uma dor de uma coisa muito maior, assim, para outra. Então, cada um sente a dor na proporção que ele pode suportar. Então, a gente não tem como julgar isso, né? Julgar o quanto tá sentindo de dor. Quando a gente vai. Quando eu fazia tratamento, isso tinha muito na sala de medicamento. Porque fazia tratamento com várias pessoas que tinham. Um tinha um tipo de câncer, o outro doença autoimune e tudo mais. E o que eles queriam era competir. Quem era mais sofrido ali dentro? Quem tinha mais dor? Quem sentia mais aquilo? Aí muitas vezes a pessoa falava, quando tinha uma pessoa que tinha o mesmo problema que eu, chegava e falava assim: Nossa, mas você é jovem ainda, você não sabe o quanto você vai sofrer ainda com relação a isso. E é bem complicado. Peraí que eu tô sem som. Dri, fala. Peraí, vê se é aí, porque eu tô sem. Não sei se as pessoas estão ouvindo. Voltou? Oi? Voltou agora? Voltou. É que entrou uma ligação aqui. Só que o seu som tá. Só que o seu vídeo tá pausado. Então vamos lá. Eita. Você tá ouvindo, Adri? Eu tô ouvindo. Tô Tá. vendo como é que pausa isso. Eu Pessoa também. não tem habilidade, não sabe, né? É o problema do BIOS, o bicho ignorante operando o sistema. A gente aqui atrás, a gente não consegue. Mas é. Ih, caiu. A Adriana caiu. Vou chamar aqui de novo. Mas o quanto é importante, né, a gente olhar para Agora esse julgamento, né, Adriana? A gente compete até no julgamento, até na dor. é na dor, é muito, muito, né? É uma coisa enlouquecedora isso, né? Né? E nessa época, teve uma época que eu já estava entrando na minha introspecção de pensar como que era isso, e às vezes eu ficava bem quietinha lá no canto, aí vinha sempre um enfermeiro comentar: Nossa, você viu o que ela te falou? Eu falei assim: Ai, é a dor que ela tá sentindo, deixa ela com a dor dela que eu fico com a minha, né? Fico com a minha. Porque, tipo, ela não sabe nada. Eles falavam assim: mas ela não sabe nada da sua vida para falar. Talvez a vida dela ela olhando para a sua, ela tivesse que agradecer que o dela foi muito mais brando, porque eles conheciam a história, né? Por que você não falou? Eu falei, naquele momento não era o que ela precisava ouvir. Ela estava precisando ouvir que ela realmente era uma guerreira e que eu estava, né, aprendendo ali com ela, e que de uma certa forma estava, né? Sim, sim. Olha, eu tô assim, eu tô bem, eu acho que eu tô assim bem emocionada, né? Porque todas as vezes que eu ouço você falar, às vezes a Adriana traz a gente conversa muito, né? O dia inteiro. Mas às vezes a Adriana fala algumas coisas que eu paro e falo assim, puxa, que história de superação também. Eu acho que isso, hoje o que a gente falou, não só do julgamento, mas aqui a Neuza está falando também de ser humilde, sabe? Reconhecer que, que tudo aquilo que a gente passou foi um aprendizado na nossa vida, né? E se a gente agradece por tudo que a gente passa, acho que a vida da gente pode fluir melhor, né? Sem a gente precisar desvalorizar os outros, ou julgar a família, ou julgar, como a Adriana está falando, né? Os médicos ou as pessoas que estavam lá. Para ela foi um grande aprendizado, né? E eu tenho certeza que quem estava aqui participando com a gente dessa live hoje pôde sentir um pouquinho do que foi essa história da Adriana e sempre me deixa emocionada e feliz, porque a força dela faz com que ela esteja aqui com a gente hoje. Ai, meu Deus, espera que daqui a pouco a pessoa começa a Mas chorar. olha, eu agradeço, assim, eu agradeço muito você, ao curso, por eu ter aprendido a falar nisso sem pensar que as pessoas estariam me julgando, porque muitas vezes eu fui julgada.
porque contava sobre isso. Eu lembro uma vez que eu postei uma foto que eu tava com um diferente tipo de peruca e careca, né, por causa do tratamento. E aí um advogado me falou assim: tira isso porque você vai perder todos os seus clientes. Então as pessoas colocavam na minha cabeça que se eu contasse minha história, as pessoas iam me desvalorizar. E eu aprendi mesmo dentro do curso que se eu não souber valorizar minha história, eu não aprendi nada com ela. E se ela tá na minha vida, é porque talvez eu possa trazer uma palavrinha que ajude uma coisinha de uma outra pessoa. É, verdade. E quando eu guardo comigo, eu guardo talvez essa luzinha aí, que pode estar brilhando para alguém, né? Mas muito obrigada pelo convite. E a gente que Pra estar aqui. agradece. Eu acho que foi, assim, é muito bonito ouvir. E também, assim, porque isso toca o coração da gente e saber que a gente aprende uns com os outros, né? Isso é aprendizado para todo mundo. Né? Então, gratidão, Andri, por estar comigo, por estar com a gente aqui nesses dias, nessa live, ensinando para a gente também o que é esse amor. Eu acho que amor é isso, né? A gente ser humilde, reconhecer e estar disponível, sabe, para crescer, para mudar, para contribuir com o mundo. Eu acho que é isso. E você tem muito para contribuir com esse mundo, para contribuir com as pessoas que estão aqui. Então, Vão ter gratidão. que me aturar muito aqui ainda, hein? Com certeza. Então, eles falam que a gente tem que aprender a amar as pessoas, né? Pra se libertar. Então, por isso que eu tô aqui insistindo pra todo mundo aprender a amar, ficar aqui, ó, de qualquer jeito. É, Brincadeira, mas eu acho que eu aprendi a valorizar a vida também. E isso é muito importante. com certeza. Valorizar também a nossa família, né, Adriana? E tudo aquilo que eles trazem, né? Toda a força que também vem deles e que. Assim, eu acho que quando eu falo vida, eu trago comigo já minha família junto, porque sem eles eu não teria, não estaria aqui, né? Não tem Sim, essa, né? E aprende a entender como cada um reage com cada coisa. É muito, foi um aprendizado muito bom e eu espero estar aprendendo muito ainda com todo mundo. com certeza, com certeza. Estaremos, né? Estamos nessa jornada. Com Então, assim, certeza. eu quero agradecer, né, Dri? A gente agradece aqui a todos que estavam aqui, alunos queridos, amigos, parceiros. Estou vendo a Fran aqui, a Aliciane, a Olha, Neuza, até Thiago, a a Carol Aline, entrou, olha aí, a, minha filha. a Cris, a Fernanda, todos queridos aqui que estão aqui participando com a gente. Muita gratidão por vocês terem participado. E eu vou pedir também para vocês mandarem para nós no direct algum tema que vocês queiram que a gente fale nas próximas lives, tá bom? E quem sabe eu convido alguém para vir para a live comigo. Pois é, Então, né? então coloquem aí, Espere. mandem para a gente os temas. Gratidão imensa a todos vocês. Idri, te amo. Você sabe disso. Gratidão, tá? Você Tchau, tá, ó, gente. Obrigada. no meu coração. Tá? Não sei se o Leonardo ainda está aí também. Léo, também amo você. Gratidão. Léo. Gratidão, gente. Até a próxima. Tchau.